noite, a paz do Senhor a todos. Uma passagem que eu vou meditar nessa noite rapidamente é de Gênesis 40, que começa dizendo assim: E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor e o rei do Egito. O rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra seus dois eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. E entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam sonho, cada um seu sonho na mesma noite. O versículo 6 nos diz assim, né? Vou pular os versículos, porque são vários versículos. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eles estavam turbados. Aí ele pergunta a eles que estavam turbados. Os irmãos conhecem a história, cada um teve um certo sonho, né? O primeiro, quando contou, José, no versículo 13, diz assim: Então disse José: Ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui na terra tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava. Aí ele conta os sonhos, os irmãos conhecem, né? 3 cestos, outra caixas de uvas, é o primeiro. O versículo 18, José diz assim: Então respondeu José e disse: Essa interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te prenderá num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos seus servos. Levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. Versículo 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Outro dia fazemos o capítulo 41, né? Mas vamos comentar rapidamente sobre esse aqui. Vejam que, depois dos acontecimentos, quando José é vendido, Potifar o compra, a esposa de Potifar tenta adulterar com ele, por assim dizer, e ele resiste. Esse fato é interessante. Quando ele resistiu fazendo o que é certo, infelizmente houve uma consequência negativa. Nos dias de hoje não é diferente. Algumas vezes as pessoas resistem ao que é errado, fazendo o que é certo, e há consequências. Em qualquer área. Não somente nessa área, como no caso dele aqui, numa área em que havia uma certa prostituição, por assim dizer, dos dois lados, né? Porque qualquer coisa fora do casamento é considerado prostituição. Em todos os meios onde trabalhamos, em qualquer local, até mesmo nas igrejas, infelizmente há algumas que, se as pessoas não entram no mesmo grupo, por assim dizer, ou não vamos no mesmo embalo de alguns, fazendo o que é correto, o que a Bíblia manda, há consequências. Desprezo. Em uma empresa, até muitas vezes pode perder até o emprego. Em algumas vezes pode não ser até promovido, porque não entrou, né? Ou seja, em um caminho errado, mas fez o que era certo, recusando-se, por assim dizer. Vejam que não é uma garantia de a consequência a partir dali sejam boas. Não há uma garantia. Porém, há vezes que há, né? Mas algumas vezes haverá de contrapartida,
uma rejeição por parte daquele que oferece, né, um prato de comida contaminado, por assim dizer, que irá contaminar assim a tua vida, teu ventre, o teu ser, né? Ou seja, você irá sofrer muito mais. Por quê? Embora haja uma rejeição, né, por você fazer o que é certo, né, de acordo com essa passagem e tantas outras, lá no final da história, com certeza, com certeza, os frutos são muito bons, né? Ao contrário de quem segue o outro lado, o que é errado. No final, todas as vezes, todas as vezes, os frutos são maus, né? Prisões, desprezo, morte prematura, por que não dizer condenação eterna, porque Deus não terá por inocente, né? Então vejo que não é essa garantia que vamos ter de fazer o que é certo, mas temos que sim fazer o que é correto. Então José agiu dessa forma, fez o que era correto, resistindo à tentação, ou seja, aquela mulher, só ele e ela poderia, e aí, né? Quem saberia? Mas ele resiste e houve uma consequência, foi preso por isso, por rejeitá-la, por assim dizer, ela não aceitou, né? E ele vai para a prisão. Como o 40 aqui nos diz que esses dois homens fizeram algo, entre aspas, ruim, ou seja, o, o rei do Egito não gostou de alguma coisa que fizeram, a Bíblia não especifica claramente que aconteceu, mas o fato é que foram jogados em uma prisão. A mesma prisão em que José ali estava, já caindo das graças, ou seja, de quem era o responsável pelaquela prisão, e cuidando, tomando cuidado dos presos, por assim dizer, porque ele não olhava, né, a posição, não olhava se era preso ou não. O tratamento era sempre o mesmo. Então, Deus era e sempre foi com ele. Mas quando ele chega aqui pelo versículo 6, esses dois homens tiveram um sonho. Ele percebe que estavam turbados, ou seja, entristecidos. E quem não ficaria, né? Sonhos que são sem uma interpretação boa, por assim dizer, não tinham nenhuma interpretação, porque José, Deus o usava nesse dom de interpretação, não quer dizer que hoje possamos ter esse dom, né? Alguns, infelizmente, tentam, né? Não que Deus não possa, quem sabe, falar algo, mas, né, as pessoas procuram outros meios, né? Outros meios para não a Deus. Mas não estou dizendo que no dia de hoje Deus, quem sabe, possa revelar. Mas não é um padrão, por assim dizer, né? Porque é muito subjetivo, né? Coisas do dia a dia, então muitas pessoas caem em armadilhas, por assim dizer, né? Então, nesse caso, nesse contexto aqui, eles contam para José. E José interpreta do primeiro como sendo bom, né? Ou seja, o seu cargo anterior seria novamente seu, e o segundo, né, ou seja, o padeiro, positivo, né? O sonho, interpretação boa. O, o copeiro teve, né, essa notícia boa, por assim dizer. E o padeiro, ao ver isso, né, o padeiro olha e pensa, peraí, não, mas se ele teve uma interpretação boa, provavelmente eu vou ter. Por que não? Né? Por que não? O fato é que no final, né, como ele foi enforcado, provavelmente eles descobriram, né, que o copeiro era inocente e ele o culpado. Por isso que ele foi enforcado. Mas vejam que ele não sente culpa. Ele sabia que ele era culpado. Mas quando ele vê que o outro recebe uma notícia boa, eu também quero essa notícia boa. E ele conta, né? Vendo, pois, o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava. Né? Vejam que ele cresce o olho e diz, eu também quero. Ele não, em momento nenhum aqui, vamos ver, ele dobrou o joelho. Eu errei, eu confesso aqui para você que, infelizmente, estamos os dois aqui, mas eu sou culpado. Né? E ele não é culpado. O copeiro levou a culpa junto comigo, mas eu sou culpado. Em momento nenhum ele diz isso. Quem sabe ele tivesse agido dessa forma? Quem sabe, né?
Deus poderia ter evitado sua morte, mas ele simplesmente queria uma boa interpretação também do seu sonho, por assim dizer, né? E não teve, infelizmente, né? Seria também levantado, mas enforcado. Mas o versículo 23 nos diz que o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. De antemão, podemos dizer aqui, no capítulo 41 vai nos dizer que 2 anos ele esqueceu de José. Nesses 2 anos, amados, se formos ler, um outro dia vamos comentar sobre essa passagem, vamos ver que não diz que José se entristeceu, ficou amargurado. Ele ficou os 2 anos agindo da mesma forma, mesmo sendo esquecido. Quando ele interpreta o sonho, ele usou, se fosse possível, usar de beneficência, se lembrar dele e falar bem dele a Faraó, porque estava injustamente ali, como ele diz nos versículos. Né? Ele declara que não tinha culpa, como não teve, mas, infelizmente, esse homem se esquece dele por 2 anos. Né? Vai nos falar no capítulo 41, no outro dia vamos meditar, mas ele continuou firme. Ou seja, como eu falei no início, não há garantias, né, que homens com tantas falhas venham reconhecer os teus feitos. Não há essa garantia. Então nunca, jamais, ponha sua confiança 100% no homem que é tão falho. Sempre 100% em Deus. Então a confiança dele, com certeza, foi sempre 100% em Deus. Fato é, né, que ele continua firme ali por 2 anos. Não vamos ver em nenhum versículo ele mudando a sua maneira de agir. Não vamos ver em momento nenhum a Escritura Sagrada dizendo que José se entristeceu e teve as suas recaídas, quem sabe. Não. Ele continuou da mesma forma, confiando inteiramente em Deus. Apenas pediu um favor para o copeiro, que infelizmente não se lembrou de momento. 41, vamos ver ali pelo versículo 9, que esse copeiro mor, ele tinha a mania de se esquecer dessas coisas, né? Vamos meditar sobre isso. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, e continue sempre da mesma forma, temendo ao Senhor, confiando inteiramente nele. Mesmo que os teus feitos, né, aqui vamos usar de exemplo, o bom feito que ele fez foi interpretar os sonhos dos homens, o qual Deus o revela. Ele sempre deixou bem claro que Deus o usara nessa parte, mas ele continuou firme, com a confiança sempre em Deus. Confie sempre que Deus está agindo a teu favor, mesmo que o presente, né, não seja muito bom, né, até fiz esse comentário em algum outro vídeo anterior um pouco aqui, mesmo que o presente não seja favorável, né, Deus está escrevendo uma história de final lá na frente. Sabemos aqui que José venceu, sabemos, mas em minha vida e em tua vida, nós não sabemos disso, mas sabemos que há um Deus dos céus que está fazendo tudo ao nosso favor, nos ensinando, nos mostrando, né? Ou seja, nos instruindo, exercitando a nossa fé, a nossa sabedoria, a nossa confiança, né? Ou seja, a nossa paciência em permanecer firmes e fiéis, mesmo que o presente não seja bom, mesmo que pessoas, entre aspas, não se lembrem dos seus bons feitos, mas Deus se lembra. Deus tudo vê. Creia em nome de Jesus que a vitória é garantida, que a vitória final é um governador do Egito, quem sabe, né? Por assim dizer, parafraseando, né? Numa posição tão alta, quem sabe no teu emprego, uma boa promoção, quem sabe na tua igreja, né? Um bom reconhecimento por quem Deus é na tua vida, né? Quem sabe?
no teu lar, nos teus feitos, aonde você estiver. Quem sabe, né? Quem sabe? Deus sabe. E com certeza, Ele manda te dizer nessa noite: fique firme. Os planos de Deus não podem ser barrados por ninguém. Ele está no controle de todas as coisas. Como o exemplo de José, sempre controlando. Ele não falou com José, por assim dizer, para José em sonhos, como falou a tantos homens, né? Nos sonhos. Ele usou outras pessoas em sonhos para José. Foi diferente, né? Vemos aqui que há maneiras de Deus agir em todos os meios. Amém? Deus de poderes e glórias, mais uma vez levamos nossa voz em oração. Te agradecendo já pelo momento que tem nos dado, por mais esta palavra, ao qual o Senhor nos instrui e nos ensina que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu creio que neste momento o Senhor está visitando essa vida, esse lar, esse casamento, esse jovem que está pensando em desistir, que ele possa, sim, se voltar ao Senhor, olhando somente para o Senhor, que é autor e consumador de nossa fé, e que, embora o presente não seja favorável, eu creio, Senhor, que o Senhor tem preparado sempre, sempre tudo de bom para nós, para o nosso bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.